Bom dia a todos. Um tempinho bom como esse, que é um pouco raro, né, pra gente. A gente dá vontade de ficar até mais quieto, a gente fica mais quieto, né, a gente fica menos agitado. Queridos, essa semana foi uma semana um pouco diferente em relação a essa minha preparação da palavra. Eu, em alguns momentos, estive me relacionando com algumas pessoas e essas pessoas me disseram muitas coisas que me deixaram para baixo, assim, e eu fiquei com alguma coisa no coração e trouxe esse título, que é o que a gente prega em tempos de angústias. E eu coloquei angústias no plural, porque são tempos difíceis que a gente está vivendo, é um momento estranho na história da humanidade, é um tempo de tristeza. Você provavelmente já ficou triste ou encontrou com pessoas tristes no meio desse processo, do ano passado e do início desse ano. É um tempo de desânimo, onde muitas pessoas estão desanimadas, até mesmo a gente fica desanimado em alguns momentos. É um tempo de falta de sonhos, porque eu ouvi isso da boca de pessoas. As pessoas não sonham mais porque ninguém sabe o que vai acontecer, todo mundo incerto. Então, como é que você sonha em abrir um negócio? Não, eu vou abrir um negócio. A gente não sabe hoje nem se a gente pode ter um negócio aberto ou não. Então isso mexeu demais comigo. É um tempo que você tem alguém que você perdeu, alguém na sua família que morreu, ou você conhece alguém que perdeu alguém, em todo esse tempo que a gente está vivendo. E eu fiquei com isso no coração, falei, o que a gente prega em tempos de angústias? Porque a gente, às vezes, irmãos, nós estamos inseridos em um processo, e eu fico vendo bastante o que outras pessoas estão fazendo, outras igrejas, ministrações, etc. Eu fico vendo muita motivação no meio de tudo isso, sabe? Não sei, parece que hoje tem muitos pastores que a obrigação que eles têm ou sentem é ficar motivando as pessoas. Por isso que eu falo que isso mexeu demais comigo, porque em um momento, às vezes, que a gente vê tanta coisa difícil, eu falei, Deus, eu não sei se subir no altar para pregar a palavra do Senhor é essa questão de ficar motivando, ou trazer para vocês, irmãos, vai dar tudo certo, e tudo isso. E eu fiquei me perguntando, o que é angústia? A gente pode chamar de angústia uma forte sensação psicológica caracterizada por abafamento. É como a gente se sentisse abafado o tempo inteiro, fechado. Insegurança, falta de humor. Imagina uma coisa como essa, porque assim, a gente tem oscilações de humor, mas imagina você não ter mais nem humor. Você é somente um estado. Ressentimento, dor, estreiteza, parece que tudo fica pequeno, redução de espaço, de tempo, carência, falta, um sentimento de falta, e tem tanta gente com esse sentimento, está faltando alguma coisa, às vezes a gente não sabe nem o que está faltando. É um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Aprofundando mais, a angústia é um sentimento que está relacionado com situações que acontecem na vida da pessoa que trazem muitas preocupações, como saber o diagnóstico de uma doença, perder um familiar ou ter um desgosto amoroso. Por exemplo, é uma manifestação emocional que perturba e incomoda e normalmente deriva de sentimentos de frustração, de culpa, insegurança, ingratidão. Por exemplo, alguns dos sintomas que a angústia inclui: dor no peito e na garganta com sensação de aperto, batimentos do coração rápido e descontrolados, sensação de sufocamento com dificuldade em respirar, inquietação e desassossego constante, dor de cabeça permanente, pensamentos negativos, vai dar tudo errado, ataques de ansiedade e outros como depressão, algo que perturba o seu dia a dia como apatia, falta de apetite, você não tem vontade nem de comer, nada te dá prazer, insônia, dificuldade de concentração, contraturas musculares, dor no corpo e cansaço constante. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrível que é a angústia. Que dificuldade que é lidar com tantos sentimentos que, queridos, nos abatem. Não vamos mentir, a angústia não é algo impossível de acontecer com você. Longe disso, nós todos estamos propícios a ter um momento de angústia, ou momentos de angústias. E pesquisando sobre esse tema, eu vi que Jesus passou por um momento assim no Getsemane. Em Mateus 26, de 36 a 46, vai contar essa história, e essa palavra vai aparecer para a gente. O texto fala que Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. O próprio lugar é um local, né, de angústia, porque significa prensa de azeitona, onde se fazia
azeite, é uma pressão absoluta que se causa em uma azeitona para extrair dela um óleo. Olha que coisa interessante, Jesus foi para um local onde significa prensa e se sentiu pressionado. E ele falou aos seus discípulos, olha, sentem-se aqui por um momento que eu vou ali orar, eu preciso ter um momento a sós. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele começou a entristecer-se e ao quê? Angustiar-se. Então eu encontrei na Bíblia que o meu Senhor ficou em um momento da sua vida angustiado. Talvez ele tenha ficado em mais momentos que a Bíblia não citou essa palavra para a gente dessa forma. Então não é algo longe de nós, ainda mais em momento que a gente está passando tempos de certeza, tempos de dificuldade e tempos de tristeza, irmãos. E tudo isso pode ocasionar em nós um grande mal. Uma outra história que eu fui procurar na Bíblia, que é a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, contada para a gente no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, fala que ela sofreu uma grande tristeza e angústia. A história nos conta que seu marido Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Isso ocasionava em Ana uma tristeza profunda, uma angústia que não acabava, não saía dela. Olha o que o texto fala para a gente, 1 Samuel 1:4. No dia que Eucana subia para oferecer sacrifícios ao Senhor, ele dava porções também à sua mulher Penina para ela oferecer ao Senhor. Mas a Ana, ele dava porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana sofria com a angústia, Eucana tentava, com todas as suas forças, tirar de Ana essa angústia. Olha, eu continuo te amando, mesmo você não tendo me dado filhos. E por que o Senhor a tinha deixado estéril? Olha como é ruim, irmãos, porque a gente pode estar inserido num momento ruim da nossa vida e ainda assim ficar pior por causa de pessoas que não nos ajudam, que não somam, que só bagunçam. Fala que a rival dela provocava ela continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, Ana inserida nessa angústia, ano após ano, sofrendo, calada. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Um dos sintomas da angústia, falta de apetite. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Por que você está nesse estado? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E buscando esses 2 casos da Bíblia, de Jesus e Ana, primeiro eu quero que a gente entenda e veja como essa angústia aparece na nossa vida, que todos nós podemos passar por ela, mas o interessante aqui é que tanto Jesus como Ana, mesmo angustiados, não deixaram a sua alma permanecer angustiada. Aqui é a diferença para nós cristãos, se for o que Deus foi me conduzindo. Todos nós sofremos angústia, passamos por angústia, problemas assim, ok. Mas não é um estado em que a gente deve ficar. Angústia é algo a ser combatido. Essa tristeza, essa falta de apetite, essa falta de alegria, essa falta de humor, isso não é algo que a gente tem que aceitar em nossa vida e deixar isso ficar dentro de nós. Não podemos ser assim. E esses exemplos vão trazer para a gente justamente isso aqui. Eles nos ensinam que a angústia pode se abater, mas ela não deve ser mantida, ela deve ser combatida. Ok, então eu começo a aprender com Deus nessa manhã. Eu começo a aprender que Jesus tem algo a me ensinar. Jesus e Ana fizeram isso. E através desse paralelismo, eu quero ensinar para vocês como é que a gente pode vencer a angústia somente de um jeito. É muito fácil a maneira como Deus me trouxe. Não é uma fórmula, não são 5 passos, é somente uma forma que você vence a angústia. É através da motivação. Não, irmãos, estou brincando com vocês. Não é através da motivação, é longe disso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm buscado por motivação para vencer os seus problemas. Quantas pessoas no mundo que a gente está vivendo não têm buscado por programas como esse, programas de fácil acesso, de atalho, de faça isso e você vai acontecer isso. Acorde 5 da manhã, assista uma live, você vai ser bem sucedido, tem um segredo para a sua vida. As pessoas têm buscado por motivação para lidar com coisas internas. Isso é errado, a angústia não se resolve assim. A motivação pode te dar um sucesso por algum tempo, mas não será o tempo inteiro. O vazio que é criado pela angústia não se resolve por você mesmo. Ele precisa ser preenchido. É um vazio que somente Deus consegue preencher dentro de você. A cura vem de Jesus Cristo. A cura não vem de nós, a cura não vem de coisas que a gente procura mundo afora.
A cura não vem através de coaches em rede social, não acontece, irmãos. Não é assim. É aquela resposta, é aquele milagre que você precisa que vem através da obediência. E outra coisa, isso aqui é importante para vocês prestarem atenção. A angústia precisa ser tratada com racional, não com emocional. A angústia tem que ser tratada com racional. Precisamos, em tempos como esses, buscarmos mais o racional do que o emocional. A Bíblia fala para a gente desse entendimento que a gente entende como crescimento espiritual. Em Romanos 12:1, vai falar assim, olha, a Bíblia nos ensina sobre algo chamado nosso culto racional. Irmãos, eu rogo-lhes, Paulo está escrevendo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E aí ele vai completar naquele versículo que todo mundo conhece, olha, não tomem forma deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Ele está falando antes de um processo em que você adora e serve a Deus, que é algo racional. Não é algo emocional. E ele completa para a gente não tomar a forma deste mundo. Culto racional é uma adoração sincera a Deus. Ela é oferecida de boa vontade. Ela não é forçada, ela não é por eventos, ela não é por campanhas. Não é isso. Quando a gente obedece a Deus de coração, a gente oferece a Ele um culto racional. A gente não deve obedecer porque sim, sem entendimento nem vontade. Antigamente no Antigo Testamento a gente estuda isso em teologia, a gente aprende, olha, quando Moisés estabeleceu a Torá, as leis dadas por Deus, disse que ao longo do judaísmo os filhos perguntavam aos seus pais, pai, por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente não come porco? Por que isso acontece? E o pai respondia, Cacatuv Batorá. O que é isso? Está escrito na Torá. Não tinha explicação, queridos. A pior coisa na vida é essa, quando a gente pergunta por que a gente tem que fazer isso, porque sim, não é esse o processo de Deus para com você. Ele quer que você o adore, você desejando adorar Ele. Isso é racional. Eu adoro porque eu te conheço, eu adoro porque eu te amo, eu adoro porque eu recebi do Senhor, eu passei a te entender e agora eu adoro ao Senhor. Eu ofereço algo que é racional para mim. Paulo é tão importante nesse conceito porque ele vai transformar algo que ele estava falando ao longo do livro todo de Romanos sobre salvação. Ele muda aqui para falar para a gente sobre esse racionalismo. É algo prático. Ele fala assim, olha, ok, salvação pela fé, mas agora como é que a gente pratica isso? O cristão deve se comportar assim. Quando a gente entende tudo que Deus fez e é por nós, irmãos, a nossa resposta deve ser uma vida dedicada a Ele. É um culto racional com adoração consciente, com amor e com entendimento. A Bíblia ensina algo profundo sobre o crescimento espiritual para a gente. Olha que texto forte que o autor de Hebreus escreveu, Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha quão sério é a Bíblia quando ela está falando para a gente sobre crescimento espiritual. De repente o autor está ensinando um monte de coisa, fala assim, olha, eu estou ensinando para vocês tantas coisas, mas parece que vocês pararam no meio do caminho e agora se tornaram lentos para aprender. Que forte isso. Fala assim, olha, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, algo que você tem que se esmerar pessoalmente, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor de Hebreus vai traçar um paralelismo entre a alimentação de um bebê e condição espiritual dos cristãos. Esses aqui estão sendo reprovados por não terem crescido na vida cristã, por serem como crianças pequenas que precisam de leite, não suportam alimento sólido, ou seja, um ensino espiritual mais profundo. Eles não têm progredido na fé. Preste atenção no que está por trás disso, porque a minha dúvida, o meu conflito nessa semana com Deus, em termos de preparação de uma palavra, de condução de uma igreja, de um povo, foi justamente isso. Senhor, enquanto tem todos tentando lidar com essas coisas, falando sobre motivação, Pai, o vazio não está sendo preenchido porque a gente está precisando do alimento sólido que vem do Senhor, não de baboseira, irmãos, não de leitinho, não de coisa que não nos faz crescer na fé e lutar na nossa vida para a gente alcançar em Deus o que a gente deseja. Não é assim, queridos.
A gente fica sem respostas quando a gente não está profundo em Deus. O chamado é de crescimento da fé, não de meninices, não de motivação ou solução espiritual errada e equivocada. Para completar esse raciocínio, a Bíblia ainda nos ensina que tem tempo para tudo na vida. Não é porque a gente vive um tempo obscuro que sempre será assim. A gente não pode deixar que nossa alma seja tão entristecida ao ponto de achar que chegou o fim. Não é assim, irmãos. Mas enquanto for assim, precisamos nos tornar fortes no interior. Enquanto a gente vive o hoje, em que o mundo está cheio de angústia, precisamos ser fortes no nosso interior para vencer. E esse texto de Eclesiastes 3, que todo mundo conhece, que é citado em tantas coisas, em casamento, em palavras, eu fui ler ele novamente, quero ler com vocês, porque ele diz muito para o nosso coração ansioso. Ele fala, olha, existe uma ocasião para tudo. Tem tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer e tempo de morrer. E não é que é assim. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Poxa, não é que é assim também? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar porque a gente se angustia, mas chega o tempo também de rir. E não é que é assim? Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. É um tempo de se conter que a gente está inserido. A gente não pode ter um grande afeto com as pessoas. Tempo de procurar, tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então Deus falou no meu coração. Existe solução para a angústia. Existe solução para tudo que todo mundo está vivendo. Existe solução para esse período difícil, obscuro. E como é que a gente vence a angústia, irmãos? Não existe outra forma senão a oração. Foi uma resposta de Deus, por quê? Porque a motivação não resolve nada. Como é que Jesus e Ana venceram a angústia? Com oração, irmãos. A solução é encontrada na oração, é uma prática espiritual. É um princípio que nós recebemos, é a maneira como nos relacionamos com Deus, obtemos dele ajuda e auxílio. Jesus e Ana fizeram isso, olha o texto que vai falar da história de Jesus. Jesus deixa seus discípulos, ele fala, eu vou me afastar, eu estou com o coração triste, angustiado. E o texto vai falar para a gente assim, olha, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O que Jesus fez, queridos? Não, vocês não escutaram. O que Jesus fez? Orou, irmãos. Espera aí, a minha solução para minha angústia é entrar numa rede social e buscar um cara lá que ninguém sabe direito quem ele é, o que ele fez, o que ele plantou para ter o resultado como ele está tendo agora. Não! Não é isso, irmãos. Não é uma era como a gente está inserida de cancelamento, que é a coisa mais idiota que existe hoje. Sabe o que é cancelamento? Cancelamento é uma pessoa na rede social que todo mundo amou amar um dia, sem nem saber por quê. Porque a decisão de seguir uma pessoa é sua. Ninguém te obrigou a seguir alguém. Aí você segue alguém na rede social, aí essa pessoa que você não conhece, que você não entende, que você não sabe o background dela, qual é o passado, o que ela é, de repente pisa na bola. Ora, quem não pisa na bola? E o pior fica nesse momento porque ela pisou na bola e você vira um juiz. Você que é santo e perfeito e agradável. E de repente todo mundo faz o quê? Para de seguir a pessoa. Por quê? Porque ela não presta. Cancelam ela. Ela não presta. Um dia prestou. Mas prestou por quê? Irmãos, que mundo é esse que a gente vive de tanto vazio? Jesus foi orar, irmãos. Eu estou com a minha vida aqui, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu estou em dor, eu estou em tristeza, as pessoas à minha volta estão morrendo, ficando doente, eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho, eu não estou com apetite, eu estou acabado na minha vida. Jesus estava assim, estava angustiado, ele fala, eu vou orar. Ele entra na presença do Pai, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, isso que eu vou sofrer agora, essa separação do Senhor. Não é profundo isso, porque a gente olha às vezes para cálice e fala, não, é a ira de Deus. Que não, irmãos,
Jesus está desesperado porque ele não queria se afastar de Deus. Porque quando ele estava na cruz, Deus se afastou dele. Porque ele é santo e não pode se misturar ao pecado. E Jesus chorou para aquilo: Pai, eu não consigo ficar sem a tua presença. É forte isso, queridos. Afasta de mim. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele voltou aos discípulos, encontrou os discípulos dormindo e falou: olha, vocês não podem vigiar comigo por 1 hora. Vigiem e orem, para não cair em tentação. E essa tentação, queridos, pode ser qualquer coisa, pode ser essa de querer buscar em pessoas a solução pelo vazio que você está sentindo. Querido, vigie e ore para que você não faça isso, porque só Deus pode inundar você e tirar o vazio. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele retirou-se outra vez para orar. E eu vou encontrar essa mesma coisa em Ana, 1 Samuel 1,9. Fala que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando um sacerdote ali sentado numa cadeira, na entrada do santuário, Ana se levantou, ela tomou uma atitude na sua vida. O texto fala que ela passava ano após ano com Penina, enchendo o saco dela. Você não tem filho, você não pode ter filhos, você é estéril, você não presta. Olha só o que eu dei para Eucana. Essas pessoas que fazem isso com a gente, sabe, querido, só querem nos deixar mal. Fala que ela se levantou e falou assim: não, chega disso. Eu não aguento mais essa angústia na minha vida. Com a alma amargurada, chorou muito e orou. O que ela fez, queridos? Orou ao Senhor. Então tem um princípio aqui. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deram um filho. É essa angústia, Deus, que eu não aguento mais. Eu estou com essa angústia porque eu não tenho um filho. Eu preciso de solução para isso. Então eu vou dedicar ele ao Senhor. Lá no final vai falar: não julgues a tua serva, porque Eli julga ela que ela estava bêbada. Fala: não julga a tua serva vadia, eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. O sacerdote falou: vai em paz, que Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Ele disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Quando a gente vai para a presença de Deus, queridos, quando a gente ora, quando a gente se rasga o nosso coração na presença dEle, a gente levanta e a gente vive. É muito diferente, irmãos. Ana deixou tudo na presença de Deus. Ela levantou, lavou o rosto, ela foi comer. Ela que não tinha mais fome, que não tinha apetite, ela foi viver. E Deus concede a ela o pedido, Deus dá a ela Samuel. Então isso me ensina como é que a gente vence com oração. A oração ela é um dos principais pilares da vida cristã, junto com o jejum, a leitura da palavra e a comunhão com os irmãos, que é o congregar. Embora ela sempre tenha sido prática constante, a oração, a gente vê o exemplo de Daniel na Bíblia, que orava 3 vezes por dia. Davi com um relacionamento singular, que mudou totalmente o relacionamento com Deus, que são a maioria das nossas músicas, que a gente canta até hoje, que são os salmos. Um homem apaixonado pela presença de Deus. Ana, que vai orar ao Senhor por um filho. A gente vê em Jesus a oração elevada a um outro nível. E não somente isso, Jesus ele destaca o seu valor, a sua necessidade e dedica tempo para nos ensinar a orar e as formas de oração. Olha quão profundo foi Jesus. Ele vem nos ensinar a orar, como que a gente ora a Deus. A oração nos conduz a uma comunhão profunda com o Pai. A oração verdadeira cria vida e muda vida. Ela nos permite gerar em Deus coisas novas e trazer essas coisas à existência. O que a gente não tem, como Ana não tinha, um filho, ela gerou em Deus esse filho através da oração. E ela colheu o resultado. Irmãos, a oração ela é um poder tão grande que a gente consegue gerar no reino espiritual por aquilo que ainda não existe no reino material, no reino físico. Quando eu oro a Deus, eu estou gerando algo que eu não vi ainda, mas eu creio. Por quê? Porque tudo que pedires em meu nome, crendo-o, recebereis. Richard Foster, que escreveu Celebração da Disciplina, para mim é o melhor livro que existe, cristão, evangélico, após a Bíblia, não tem outro. Ele vai falar assim: orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado e ela não será uma característica perceptível em nossa vida.
Irmãos, isso foi profundo para mim. Por quê? Porque se eu quero mudar, eu oro. Se eu não quero, eu não oro. A oração não é um hábito na minha vida se eu não quero mudar. Agora, se eu quero mudar, eu oro constantemente, porque a Bíblia fala para a gente o quê? Orar sem cessar. Orar o tempo todo em espírito. Ou seja, é um hábito que tem que ter na vida do cristão. É oração. Se eu quero mudar, eu oro. Se eu levo isso a sério, eu faço da oração um hábito. O principal na minha vida, e isso muda totalmente a nossa história e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando eu oro, irmãos, eu sou abençoado, todos os que estão à minha volta são abençoados através de mim. Porque é assim com Deus. Richard Foster vai escrever assim, olha, Deus sempre nos encontra no lugar onde estamos e lentamente nos leva a regiões mais profundas. A gente vê na Bíblia que os que oravam faziam-no como se as orações pudessem mudar as coisas de maneira objetiva. Presta atenção em mim, isso aqui é importante. As pessoas que oravam na Bíblia, todos os casos oravam sabendo que poderia mudar as suas situações. Não é forte isso? O apóstolo Paulo escreve, nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos com Ele para determinar o resultado dos eventos. Porque Deus não trabalha sozinho, Ele escolheu trabalhar conosco. Então quando a gente trabalha com Deus, a gente está trabalhando para os eventos serem o quê? Transformados e mudados. Moisés orava com ousadia porque acreditava que as suas orações podiam mudar as coisas. Moisés orou ao Senhor quantas vezes para Deus não o quê? Não, Senhor, não mata esse povo. O que o povo vai pensar se eu tirou eles do Egito? E o texto fala para a gente em Êxodo 32:14. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Abraão orou ao Senhor e falou, Senhor, não destrói Sodoma e Gomorra. E se tiver, Senhor, se tiver 50 justos. Querido, você imagina uma oração como essa, você com Deus orando pelo resultado de uma nação? Senhor, não destrói, se tiver 50. Ele falou, se tiver 50, ok. Abraão olha para Sodoma e fala, cara, 50 é muito ali. Senhor, se tiver 20. Aí Deus vai para Abraão, se tiver 20, ok. Mas a nossa oração muda o resultado das coisas, queridos. Olha que coisa inteligente isso aqui. Não é uma mudança de ideia como nós entendemos de Deus, mas é o amor de Deus em ação, correspondendo às orações e clamores dos seus filhos. Quando eu ando com Deus orando pela minha vida, Ele está mudando a minha vida para quê? Para eu experimentar mais dEle, mais bênçãos, melhores coisas ao longo do meu caminho. Se eu não oro, irmãos, eu estou sujeito a tudo que esse mundo tem. Mas se eu oro, eu estou sempre com a proteção de Deus, com a bênção de Deus, com a prosperidade de Deus. Aquele Jabes, quando ele orou, a gente não sabe quem é ele, a Bíblia fala que ele chegou no Senhor e falou, Senhor, me abençoa. Irmão, você consegue entender o poder de uma oração corajosa na presença de Deus? Ele poderia ter ficado calado, ele era um Zé Ninguém. Os irmãos dele eram Zé Ninguém, não é citado na Bíblia. De repente, por ele ter falado assim, peraí um momento, se eu orar minha vida muda? Muda. Senhor, me abençoa. O texto fala que ele foi mais nobre, mais ilustre do que seus irmãos. E Deus lhe concedeu o que ele havia o quê? Pedido. Ou seja, não é que Deus muda de ideia, mas a ação de Deus está sempre em movimento. Se a gente ora, Ele age. Vocês entendem isso? Esse é o poder da oração, queridos. Em Jonas 3:10, que é uma história maravilhosa do amor de Deus, não é uma história de Jonas com peixe. Deus envia Jonas para pregar na Síria. Assírios, quando você estuda história, eram dos povos mais cruéis que já existiram na face da terra. Cruéis, irmãos. Eles faziam mal contra os povos conquistados. Diversas formas de morte. Se você quiser estudar isso, você estuda. E Jonas recebe de Deus essa missão. Vai para Nínive. Vai pregar sobre mim. E Jonas fica o quê? Fica pé da vida. Fala, não vou de jeito nenhum. Eu te conheço. Eu sei que se eu for pregar eles arrependerem, o Senhor não vai destruir eles. Olha o coração de Jonas. Jonas faz o quê? Foge. E Deus faz tudo para levar Jonas lá de novo. E o que acontece? Jonas prega, irmãos, o povo se arrepende. Olha o poder da oração. E o texto fala em Jonas 3:10, Deus viu o que eles fizeram, que eles rasgaram o coração, as roupas, colocaram pano de saco, como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha dito. Cara, que poder que é a oração. Estamos trabalhando com Deus para determinar o futuro. Certas mudanças irão acontecer na história se orarmos como convém. Devemos mudar o mundo por meio da oração.
De que outra motivação precisamos para aprender mais da grandiosa das práticas humanas? Primeiro ponto que a gente precisa entender sobre oração é que Deus, ele é um Deus de acesso. Ele não é um Deus fechado, ele não é um Deus que se esconde, ele deseja que você o encontre. O chamado de Deus é a intimidade, é um relacionamento, é um diálogo, com claro entendimento de que ele é Deus e que nós somos feitos filhos dele. Ou seja, agora passa a ter aqui uma relação familiar. Deus é meu pai, eu sou filho, eu preciso conversar com ele. Eu preciso me relacionar com ele. E aqui é o ápice desse processo, porque Jesus nos conduziu a um novo patamar na questão da oração. Quando a gente ora, a gente trilha um caminho que Jesus abriu. Nós daqui a pouco estamos celebrando aqui, queridos, o que Cristo fez. Isso aqui é de suma importância para a nossa vida como cristãos, irmãos, a ceia. O texto de Hebreus 4:14 vai falar assim, olha, visto que nós temos um grande sumo sacerdote, nós não precisamos mais de sumo sacerdote, Jesus, ele é o sumo sacerdote. Não precisamos mais de intermediários entre Deus e os homens. Que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, passou por todo tipo de angústia, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Foi algo que algumas pessoas na Bíblia entenderam bem antes como Moisés. Mas a gente recebe isso agora. Peraí, eu posso me achegar à sala do trono de Deus, aquele lugar onde todo mundo sonhava estar e ninguém nunca esteve. Eu posso adentrar isso, por quê? Porque Jesus abriu esse caminho. A fim de receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Senhor, eu preciso hoje, eu estou com angústia no coração. Eu não consigo dormir, estou com insônia. Estou com dor no corpo, dor de cabeça constante, minha cabeça dói o tempo inteiro. Por quê? Porque eu estou preocupado. Eu não tenho mais humor, eu não consigo nem rir, eu não consigo comer direito. Eu só fico pressionado no meio de tudo isso que está acontecendo, essas pessoas que só me dizem notícias ruins. Eu até compartilhei com o Daniel, com o pastor, com a Rebeca. Eu fiquei mais assim nessa semana que eu fui comprar carne na açougue, eu saí de lá quase morto. Vocês estão entendendo não, um açougueiro. Eu falei, meu Deus do céu, tá morto vivo. E a gente achando que ele estava rachando e ganhar dinheiro. Ele foi contar para mim um monte de coisa, queridos. Pô, comerciante recebe gente o tempo inteiro. Eu saí de lá arrastado. Falei, meu Deus, se tá difícil para mim, o que vai acontecer? Aí eu cheguei em casa, eu conversei com a mulher que trabalha em casa. Falei assim, não, tá todo mundo triste, nos ônibus, todo mundo sem sonho. Eu falei, meu Deus, que misericórdia. Eu falei, caramba. Agora, peraí. Existe um local onde eu posso entrar com confiança e achar socorro quando eu precisar? Queridos, que poder maravilhoso é esse que Jesus abriu para nós, nos deu através da oração, de nos achegarmos à presença do trono de Deus e falar, Senhor, Pai, eu preciso de ajuda, tira isso de mim, me abençoa. Só que quando a gente fica angustiado, irmãos, o que a gente faz? A gente se cala. Foi o que falou um dos sintomas aqui, a gente fica calado. Satanás ama quando a gente está calado. Porque quando a gente se cala, a gente não adora a Deus, a gente não louva a Deus, a gente não proclama, a gente não declara, a gente não profetiza. Eu me lembro da história com Ezequiel, levado a um vale de ossos secos. Ele é colocado ali, Deus mostra para ele um cenário desolador, irmão, um cenário de morte, de tristeza, de fim. Ele olha para aquilo, Deus pergunta para ele assim, filho do homem, pode esses ossos tornar a viver? Ele olha para Deus e fala, Senhor, tu sabes. E Deus fala para o homem, abra a tua boca e profetiza a esses ossos para eles voltarem a viver. A pressão da angústia nos cala. Satanás ama isso. Mas o poder de Deus é para que a gente abra a boca e profetize vida sobre as situações. É vida, irmãos. Esse é o poder da oração. A gente vê que o poder da oração está relacionado à confiança. Eu oro em secreto, meu Deus que está me vendo aí em secreto, e em secreto Ele me recompensa. Jesus vai nos ensinar sobre oração, é um nível de intimidade, é um encontro que você tem com Deus. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que está em secreto, Ele vai te ouvir em secreto, Ele vai te recompensar. É um encontro que você tem que ter com Deus, é um afastamento da sociedade, é um afastamento do cenário negativo, é um afastamento de todo mundo. É você e Deus, e quando você com fé, com confiança, entra na presença de Deus, você alcança auxílio. É um processo que Jesus abriu, irmãos.
Jesus queria que a gente tivesse acesso ao Pai. Ele veio nos ensinar e demonstrar isso. Ele disse, olha, copie o meu exemplo. Façam o que eu estou fazendo. É um processo. Outro ponto interessante dessa oração que Jesus nos ensina, vá para o teu quarto, fecha a tua porta. Ele fala assim, olha, quando você for conversar com Deus, quando você for orar com Deus, converse com Ele. Não é necessário repetir costumes humanos. Na verdade, Jesus coloca costumes pagãos na palavra, na frase. Ou seja, os que não adoram Deus de verdade. Jesus diz ainda que o Pai sabe de tudo que a gente precisa antes de pedir. Isso é um conforto para muitos, mas muitos também questionam. Se ele já sabe, por que ele não faz? A gente questiona isso, não é? Salmo 37:4 fala, deleite-se no Senhor, Ele atenderá os desejos do teu coração. A gente vê que Deus se importa com o que a gente deseja. Mas Apocalipse 3:20 fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nunca é uma questão se Deus pode fazer ou não. Não é isso, irmãos, Ele pode fazer. Não é uma questão do porquê Deus não faz, é uma questão do nosso coração. É necessário abrir a porta e ter um relacionamento com Ele. Eu falo sobre isso na história de Moisés. A palavra do Senhor nos ensina que Moisés, quando eles estavam andando no deserto, eles paravam, montavam a tenda da congregação. Montava a tenda e que Moisés entrava para orar com o Senhor, ela ficava no meio do acampamento. Ela ficava fora do acampamento, na verdade, no meio foi o tabernáculo. Essa tenda ficava fora do acampamento. Fala que Moisés saía para orar ao Senhor. O que Moisés tinha com Deus? Um encontro. Senhor, eu vou orar. Eu vou entrar no meu quarto. Eu vou fechar minha porta, eu vou ter um encontro com o Senhor. Ele entrava. E fala que todo o povo, irmãos, ficava na porta das suas casas com o pezinho levantado, tentando ver o que estava acontecendo. Isso me ensina muito, por quê? Porque Jesus falou assim, olha, quando você for orar, você ora, entra, fecha a porta, ora. Rasga o seu coração, fala o que está acontecendo, conta as suas angústias, pede e creia que você vai receber. Moisés orava e recebia e o povo ficava olhando de longe. Então é isso aqui o segredo. Ah não, se Deus sabe, por que Deus não me dá? Porque você não está fazendo como Moisés fazia, como Jesus nos ensinou. Você não está entrando e orando, irmão, você está esperando, sem abrir a boca. Ou se fazendo de um coitado, o espírito de autocomiseração. Senhor, eu sou tão tadinho, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Como é que você acha que as pessoas vão ficar sabendo que você precisa de algo, se você não fala? É esse princípio com Deus. Ele sabe, mas você precisa externalizar. Precisa falar para Deus. Nenhum pai, por mais que ame o filho, age sem saber de fato o que o filho deseja, sem existir uma proximidade fruto de um relacionamento, uma amizade, um companheirismo e uma intimidade. O convite que Jesus nos ensina a chegarmos ao Pai, de chamar Deus de Pai, uma quebra de paradigma tremenda. É nos achegar a Deus com o coração sincero, mas sinceridade só é possível quando não se tem nada a esconder. Quando não há mais barreiras ou mentiras que separem. Algumas pessoas temem relacionamentos, outras temem ser machucadas, e por isso nunca vivem um relacionamento de profundidade. Sempre crendo que alguém vai lhes fazer mal. Mas irmãos, com Deus não é assim. Ninguém mais do que Deus deseja o seu bem. Você precisa aprofundar-se na presença dEle. Com um coração sincero, profundo, e Ele vai te dar recompensa, você pode ter certeza disso. Mas não é uma questão de motivação, irmãos. Você chegar na igreja e ficar ouvindo, Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai aquilo, não é isso, não, é uma questão de coração. Porque Deus não precisa da igreja para te dar, Ele precisa de você no seu quarto, orando com o coração entregue na presença dEle. E ali, em secreto, Ele vai te recompensar. Não é uma questão de motivação, é uma questão de oração pessoal. É diferente, assim que a gente vence angústia. Oração verdadeira é algo que se aprende. Os discípulos disseram a Jesus, em Lucas 11:1, discípulos andando com Cristo, falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Eles haviam orado a vida toda, irmãos, eles eram judeus. Eles praticavam as orações, eles sabiam os versículos, eles sabiam os textos da Torá. Você consegue entender isso? Você pode estar praticando uma coisa a vida inteira e ainda assim não ter resultado. Por quê? Porque não é isso. Aí eles começam a olhar para Cristo, para Jesus e falar, peraí, o que Jesus está fazendo é diferente. Existe algo diferente na qualidade da oração de Jesus. Existe algo diferente na quantidade da oração de Jesus, que os fez perceber, peraí, eu sei muito pouco a respeito dessa prática. Esses dias para trás, vendo um documentário que eu
É uma minissérie na Netflix chamada Nada Ortodoxa. Eu aconselho todo mundo a assistir. Fala de um grupo racídico, judeus racídicos, super, ultra ortodoxos. E como é a vida deles, como é a vida de uma mulher que sofre demais, sem ter possibilidade de vida e foge. Mas os judeus, como mostra lá, e como eu já vi em Israel várias vezes quando eu fui, irmãos, é uma repetição, é uma idolatria, é algo estranho, algo longe do coração de Deus, que até hoje eles estão ali. Eles vivem uma vida que fazem tudo o que eles querem, mas de repente estão ali orando e falando a mesma coisa, aquela mesma coisa. Jesus falou, não é isso, não é isso. Os discípulos viram Jesus e falaram, não é isso. Senhor, nos ensina a orar. Que profundo é esse pedido? E Jesus vai falar assim, olha, quando você for orar, orem assim, Pai Nosso. Não é mais Senhor, não é mais algo distante, um nome impronunciável, que vocês nem pronunciam, porque Deus não tem nome, não. Jesus para tudo e fala assim, quando você for falar com o seu Deus, chama ele de Pai, traga isso para perto, traga isso para próximo. Esse é o desejo de Deus, é ter você no colo dele, é ter você próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como era no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu olho para essa oração e eu vejo que santificar o nome de Deus implica em viver uma vida de tal maneira que a santidade de Deus se manifeste nos seus filhos. O entendimento de que Ele é Deus e que devemos viver uma vida de acordo com os seus padrões. Isso nos leva a clamar a presença do reino, a presença do domínio de Deus, a presença de Deus na nossa vida e a paz dele, porque é tudo o que nós precisamos para viver fora desse domínio e do sistema do mundo. Por isso que a oração nos faz vencer a angústia. A angústia faz parte de um sistema do mundo, de um domínio do inimigo. Mas quando eu clamo a presença, a santidade, a paz e a graça de Jesus Cristo, queridos, eu não vivo mais angústia, eu estou fora desse domínio, agora eu faço parte do domínio do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não mais essas coisas me abatem. Não mais elas permanecem em mim. Por quê? Porque agora eu sou cheio. Eu venço a angústia na oração porque eu recebo de Deus e eu me torno cheio da presença dEle. Quando eu sou cheio da presença de Cristo, eu sou alegre. Quando eu sou cheio da presença de Cristo, eu tenho humor, porque Deus se diverte com o humor. Quando eu estou cheio da presença de Deus, eu tenho vida, eu tenho alegria. É assim que a gente vence a angústia. É confiança, irmãos, na oração, é confiança em Deus. Eu começo a confiar nele no cuidado diário, nas minhas necessidades básicas. Essa confiança me leva a sentar no colo do Pai, ele fica feliz. E Jesus falou para a gente, olha, não se preocupem com suas próprias vidas. Quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo mais que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês, não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E o apóstolo Pedro escreve, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vocês. Eu aprendo o coração, então. Para a gente finalizar, irmãos, sobre esse caminho que Jesus abriu, que é até o gancho da ceia. A oração foi um caminho que Jesus abriu. A gente trilha esse caminho ao Pai. Jesus, no final do seu ministério, no ápice da oração da sua vida, ele ora essa oração no Getsemane, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Só que ele nos ensina que o cumprimento da vontade de Deus é acima de nossas vontades. O nível de profundidade e intimidade desejado por Deus é o padrão que Jesus nos deixou. Sermos tão próximos do Pai que não nos decepcionamos, entristecemos ou ainda pior, nos rebelamos quando recebemos de Deus a resposta do que oramos. A gente deve confiar na resposta do Pai e não no desejo do nosso coração, que Jeremias escreveu, que o coração é mais enganoso que qualquer coisa. Quem pode compreendê-lo? Somente Deus pode sondar o nosso coração. Isso nos ensina que muitas vezes o nosso pedido
pode não estar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, ainda assim na oração, se eu não entendo, eu erro. Quando isso acontece, queridos, é tempo de mudar o seu agir, assim como mudar a sua oração. Não persistir numa vontade contrária à vontade de Deus para a sua vida. Porque Jesus orou em um momento e falou: Senhor, se possível, afasta, se não, amém. Mas Jesus não se delongou nisso, por quê? Porque ele se submeteu à vontade do Pai. É isso que a gente tem que aprender também, irmãos. Na nossa oração, na nossa vida, nos submetermos mais a essa vontade soberana de Deus. Mesmo que isso machuque o nosso coração. Senhor, eu queria tanto mais, eu imaginava outra coisa. Mas essa é a certeza do relacionamento que temos com Deus, como um relacionamento entre pai e filho. Da mesma forma que a intimidade permite momentos para a descontração, ela também traz consigo a seriedade. Podem existir momentos diferentes, porém o interesse é sempre o mesmo: o sucesso e o bem-estar do filho. Agora Jesus havia dito aos seus discípulos: olha, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse caminho nos deu acesso à sala do trono. Esse caminho nos deu acesso a Hebreus 4, 14 e 16. Com confiança vocês podem entrar na sala do trono de Deus e achar socorro para quando você precisar. Em Mateus 27, 50 e 51 diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou seu espírito. Naquele momento em que ele cumpriu a vontade do Pai, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu que separava, irmãos, no templo, o lugar mais santo, que era a presença de Deus, a arca, que simbolizava onde Deus estava. No tabernáculo existia 3 grandes espaços: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Entrar na presença de Deus, irmãos, não era para todo mundo. Na verdade, era para uma pessoa. Era para o sumo sacerdote. Uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E ele entrava para pedir perdão pelo pecado de toda a nação. Mas ele tinha que entrar, irmãos, certinho. Ele tinha que pedir perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados da nação, não podia esquecer nada. Porque ele podia morrer na presença santa de Deus. E aí eu olho para isso e falo: Senhor, que coisa tão grande, que ninguém podia entrar na tua presença, e agora através do caminho, da verdade e da vida nós temos acesso à tua presença, Deus. O Senhor Todo-Poderoso, queridos, aquele que é grande, grandioso, glorioso, poderoso em batalhas, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem tudo em suas mãos, controla todas as coisas com a palavra do seu poder. Nós podemos acessar a presença dele através de Jesus Cristo. Quão poderoso é isso, irmãos? Quão maravilhoso é ser cristão e acreditar em Jesus Cristo. Quão maravilhoso é a gente entender o que é a ceia, o que ela simboliza, o que ela representa. Esse véu do santuário se rasgou. Em Cristo nós temos o convite para termos intimidade com o Pai, acesso à sala do trono e a certeza de que tudo que pedirmos em seu nome, Ele fará. Que maravilhoso é Jesus Cristo. Tudo que vocês pedirem em meu nome, meu Pai fará. Que promessa, irmãos. Que promessa maravilhosa. Se coloque em pé para orar com você. O poder da oração é muito melhor que o poder da motivação. Creia que é possível orar a Deus com intimidade e proximidade e receber dele tudo aquilo que o seu coração está desejando. É aí que acaba a angústia. A angústia acaba quando você entende que você pode se aproximar dele, entrar na sala do trono dele, contar as suas verdades a ele, tudo o que você precisa e anseia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro nesse momento, Pai, sobre as vidas dos meus irmãos e a minha vida, agradecendo primeiramente ao Senhor por esse caminho que o Senhor abriu. Obrigado, Senhor, por esse acesso ao Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou, Pai, vivendo nas trevas.
nesse domínio do mundo, do sistema. O Senhor nos levou ao reino do amor maravilhoso do Pai, onde a gente acha socorro sempre que a gente precisa, Pai. Onde a nossa angústia é retirada e a gente, Pai, é inundado com a alegria que vem do Senhor. Eu oro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, sobre cada coisa que eles estão passando e vivendo, cada ponto, cada dificuldade, cada tristeza. E não com motivação de que tudo vai ficar bem, mas com a certeza da oração, Pai, que nós fazemos, que eu faço nesse momento. Clamando ao Senhor, Pai, dê a eles salvação. Dê a eles ajuda. Dê a eles resposta. Abençoe, Deus, a vida deles, a casa deles, o trabalho deles, as finanças deles. E que a gente saiba, Pai, que nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do Teu mundo, do Teu domínio. Nos abençoe, Senhor, é o que eu te peço no nome de Jesus. Inunda os meus irmãos com a alegria do Senhor, com a certeza, a fé e a confiança. E de que eles aprendam, Pai, o poder da oração. De entrarem, Pai, nos seus quartos, fecharem as suas portas. Orar ao Senhor com confiança. E tudo o que eles pedirem em secreto, eles receberão do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu louvo e te agradeço por este caminho que o Senhor abriu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Quantos podem aplaudir a Jesus por este caminho que ele abriu?